Dia, um abraço para vocês, sobretudo as 32 emissoras do interior que estão aqui conosco nesse dia importante em que José Eduardo, James Martins e eu vamos entrevistar o pré-candidato à presidência da República pelo PSL, deputado federal Jair Bolsonaro. José Eduardo, bom dia. Bom dia, Mário, com a gente, Rádio Sucesso FM, Serra do Ramalho, Rádio Alvorada Guanambi, Rádio Abrolhos FM Mucuri, Rádio Morena FM Itabuna, Rádio Clube Jacobina, Rádio Tarantim, Rádio Tropical Sat Juazeiro, Rádio 93 FM Alagoinhas, Rádio Moderna FM Luiz Eduardo Magalhães, Rádio Vale AM Barreiras, Rádio Tropical Medeiros Neto, Rádio Jornal AM Tapetinga, Rádio Cidade FM Santa Cruz de Cabralha, Rádio Clube AM Valença, Rádio Povo Batã, Rádio Povo Jiquié, Rádio Povo Poções, Rádio Povo Feira de Santana, Rádio Povo Jaguaquara, Rádio Povo Ribeira do Pombal, Rádio 98 FM Campo Formoso, Rádio Ipirá, Rádio 92 FM Coité, Rádio Ubatã FM, Rádio Pontal Carinhânia, Rádio Baiana FM Bom Jesus da Lapa, quase na divisa aí, Rádio Porto Brasil FM, Porto Seguro, extremo sul da Bahia, Caraípe FM, Teixeira de Freitas, Terra Mar FM, Itamaraju e Rádio Diamantina, Itaberaba, Mário. James Martins, bom dia. Bom dia, doutor Mário, bom dia a todos, um prazer estar aqui. E Abraão Brito, por favor, informe os nossos telefones e meios de comunicação e a transmissão através do YouTube e Facebook. Para o nosso ouvinte que está em Salvador e região metropolitana, o telefone 35055000, o WhatsApp 981553258 e o telefone gratuito para o ouvinte do interior, 0800 201 5000. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Você assiste e deixa a sua mensagem. E agora eu começo aqui conversando com o deputado que veio acompanhado da professora Daiane Pimentel, que é presidente do PSL da Bahia e presidente nacional do PSL Mulher. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Deputado Jair Bolsonaro, eu queria que o senhor começasse contando um pouco da sua vida política, como foi o seu ingresso na política, para que os baianos que pretendem votar ou não votar, o senhor pretende participar da eleição, conheçam esse personagem que tem crescido tanto. Bom dia, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os baianos. Estou com 63 anos de idade, fiquei por 17 no Exército Brasileiro, fui por 2 anos vereador na capital do meu estado, estou concluindo o 7º mandato de deputado federal. E sou uma pessoa que tem sempre a verdade do meu lado. Até essa questão dos caminhoneiros, seria bom sempre falar a verdade, né? E muitas vezes não é que nós não queremos falar, é que nós não sabemos da verdade. E com a verdade nós podemos buscar a solução para os nossos problemas. E resolvi há 4 anos ser uma opção para 2018. Boa ou não, depende de quem for no dia 7 de outubro buscar as urnas para exercer o seu, não é nem direito, né? Dever de voto. Tá? E essa, em sendo assim, tem as nossas propostas, né? Tem um passado, tenho minhas caneladas também, e estamos com muita coragem ali enfrentando o desafio. Não é fácil a vida de um pré-candidato que queira realmente se comportar como um cidadão, como um estadista nessa época, porque é muito mais fácil se comportar como um bajulador, um oportunista, um populista para ganhar o voto do eleitor e uma vez acabando as eleições, ele volta a ser o que sempre foi. Então, estou à disposição dos senhores. Logicamente, já obtive alguma informação dos colegas aqui, né? O Zé Eduardo, ele joga pesado, duro na ferida, e tem que ser assim, para exatamente mostrar não só a capacidade, se tem ou não, sem problema, né? E possíveis soluções para o caso, de acordo com a realidade brasileira. Deputado, o senhor votou favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff? Votei favorável dela e lá atrás do senhor Fernando Collor também. Sim, agora, e o senhor está satisfeito com o governo que sucedeu ela? Olha, não é porque um casamento está dando mal e fica na situação da insustentabilidade, você vai continuar com aquela pessoa. Você muda. Se errar, muda de novo. Tá? Logicamente, devemos manter o casamento, fazendo tudo para que ele seja mantido. Mas, no meu entendimento, a questão da história de Dilma Rousseff, algo muito mais grave do que as pedaladas, é a questão ideológica
que eu coloquei como principal. Logicamente, isso não entrou no balcão lá em Brasília, né, na discussão. Mas, da minha parte, essa questão ideológica eu estava preocupadíssimo com ela. É a aproximação do governo do PT com ditaduras do mundo todo, é a grande pátria bolivariana, é o amor da esquerda brasileira, parte da esquerda, especial do PT, com Fidel Castro à época, né, e continua sendo com o governo cubano, é o PCdoB muito aliado ao regime norte-coreano. Então, é um Mercosul voltado pela questão ideológica. Isso tudo pesou na minha balança para eu votar favorável ao impeachment. Mas você está satisfeito? Não, é lógico que eu não estou satisfeito. Não estou, continuo insatisfeito. O senhor acha que uma parte da população que vai para as ruas e defende a volta de um regime militar, o senhor concorda com isso? O senhor acha que o Brasil, a solução para o Brasil agora seria um regime militar, ou o senhor se considera um candidato que montaria um tipo de governo do regime correspondente pelo ao que me regime parece, militar? o senhor é um pouquinho mais velho do que eu, pelo que parece. Eu estou com 63, tá? Logicamente, o senhor tem uma... Eu sou 11 anos mais velho, apesar de ter nascido no mesmo dia, seu. 21 de março. É o dia do equinócio, se eu não me engano, né? Nós somos equilibrados, tá? Olha só, em qualquer governo, ou até dentro da nossa casa, nós cometemos alguma injustiça. Por que não? Tá? O governo militar tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O senhor, então, pela idade, o senhor sabe que não houve golpe, porque quem caçou o João Goulart foi o Parlamento Brasileiro, dia 2 de abril de 64. E eu costumo dizer também, né? Motivado pela movimentação. Havia uma intensa movimentação, sim. Eu, apesar de ser mais velho, aliás, por ser mais velho, eu talvez tenha acompanhado mais de perto do que o senhor. Sim, não há a menor dúvida, né? Quando o general Mourão botou a tropa dele ali, saindo de Juiz de Fora... Mas é lógico que o militar tinha uma participação muito ativa na política, né? Em 67 o Castelo Branco cortou isso drasticamente. E a partir daquela data os militares foram perdendo poder, como hoje em dia não temos quase poder nenhum, especial depois da criação do Ministério da Defesa. Mas só pode ver, quem basicamente bancou a Revolução foram os 3 governadores, o de Minas, o de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sem dúvida todos alguma. Caçados depois pela Mas, sim, Revolução. senhor, acontece, né? O que se casa com amor, jurando fidelidade, e depois, em alguns casos, tem problemas. Sim, tivemos problemas. Eu estou vendo que o senhor gosta muito de falar em casamento, está sempre uma... Não, mas eu gosto de alguns exemplos da vida prática, né? Para ver se o senhor relaxa o senhor pode ver, o senhor pode ver, a mídia toda pedia sair do João Goulart, exceto o Jornal Última Hora, certo? Não vamos discutir, sim. A OAB também pedia. Os empresários que não queriam ver suas empresas estatizadas, também. O produtor rural que não queria ver sua terra voltada para a reforma agrária, também sim. O próprio Brizola dizia, reforma agrária, na lei ou na marra. E quem seriam os que participariam dessa nova Assembleia Nacional Constituinte pregada por Brizola? Camponeses, operários e sargentos, sempre usando as massas para atingir seu objetivo. Assim foi em Cuba em 59. Depois que chega, um banana e paredão para as massas. E a cúpula governa. Mas o senhor é favorável ao regime militar agora? Não, o que eu sou favorável são os valores daquela época, onde a família era respeitada, onde o professor tinha autoridade em sala de aula. Havia o pleno emprego, dito pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva. O empregado roubado era para passar de uma empresa para trabalhar em outra. Esse é o linguajar dele. Passava a Kombi na frente das filas de manhã. Os operários entrando em fábrica, anunciando um salário melhor em outra fábrica. Tá? O Brasil cresceu economicamente, ninguém pode negar isso. Passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo. Muita coisa aconteceu. Foi um período de muita criação de muitas estatais, até porque a iniciativa privada não tinha como, por exemplo, fazer Itaipu Binacional. Então isso tudo aconteceu. Depois houve exagero, houve, qualquer guerra tem exagero. Muita corrupção também, não é? A corrupção você não pega nenhum dos 5 generais que tem enriquecido, você não pega. Mas as pessoas, a corrupção está no sangue, né? Não como hoje em dia, mas sempre esteve no sangue do ser humano. A cobiça, a vontade de ser mais do que os outros, né? O enriquecimento, isso sempre esteve no sangue do ser humano, não é aqui no Brasil apenas, mas só vai de convir que a corrupção era infinitamente menor do que acontece hoje em dia. Nós tínhamos credibilidade, nós tínhamos liberdade para ir e vir.
para dentro e para fora do Brasil. Não podemos negar isso. As ditaduras, a imprensa é reduzida a um órgão único, como o jornal Grama em Cuba. Mas durante o regime militar, a imprensa também foi amplamente censurada. Bem, a Rede Globo, a TV Globo nasceu em 65. Tem inclusive colegas... A Rede Globo sempre foi favorável ao golpe. Mas tivemos... Bem, eu sempre pergunto, frente. Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Eu pergunto para o senhor que não. Ah, não? Então... Claro que não, porque foi pelo colégio eleitoral. Não, mas isso estava previsto na Constituição. O senhor se lembra do general Nini fechando Brasília, montado no cavalo branco de Napoleão, no dia da votação da emenda Dante de Oliveira. Aquela já estava decidida a abertura naquela época, né? Um parlamentar aproveitou o bonde andando e apresentou a proposta de emenda à Constituição. Mas o Exército foi para a rua e diz agora: olha, não. Não existe ditadura civil, concorda comigo? Todas as ditaduras são militares, todas. Não tem nenhum lugar no mundo onde o poder civil vai subjugar o militar. Então, a palavra de falar em ditadura militar é apenas para desgastar os militares, que tiveram, sim, uma participação enorme e nos garantiram a liberdade e a democracia. Se aquele pessoal lá atrás, que queria mudar o regime, tivesse ganho a guerra, são os mesmos que hoje estão presos ou sendo julgados. Imagine onde nós estaríamos. Podemos discutir mais modernamente o Foro de São Paulo, que nasceu em 1990. Com que objetivo? Tá? Graças a Deus, houve um impeachment agora, não houve praticamente a participação dos militares. Houve sim uma, se quiser eu falo para o senhor, que no meu entender acabou sendo decisivo. A senhora Dilma Rousseff rascunhou um projeto de decreto para criar o estado de defesa. E o comandante do Exército, informações que nós temos, muito pouco divulgado, mandou um recado via Aldo Rebelo do PCdoB para Dilma Rousseff, para que ela não se aventurasse nessa linha. Tanto é verdade que o senhor Coronel Adilson, chefe da Força Nacional de Segurança, tendo em vista, pelo que tudo indica, ele ser procurado para aderir esse estado de defesa, né, resolveu pedir demissão. Deputado, o senhor se considera uma pessoa de extrema direita? Até pouco tempo não se falava em direita no Brasil. O único parlamentar que dizia que era direita era eu. Como nós começamos a crescer, acabou aí, né, a mídia, entre outros órgãos, né, levando o PSDB para a direita. Eles me jogaram para a extrema direita. Eu não tenho nada de extrema direita, absolutamente nada. O senhor se considera de extremista? Não, você tem que ser extremista em alguma coisa, no combate à corrupção, no combate aí... A homossexualidade, eu sou extremista junto à sala de aula para que criancinha de 6 anos de idade não assista um filme de meninos se beijando, como eu tenho comigo, patrocinado, feito pelo Ministério da Educação, que estava à frente o então ministro Fernando Haddad. Eu tenho comigo documentação, bastante clara, mostrei muito na época, né? Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. São 180 itens, entre eles desconstrução da heteronormatividade, inclusão nos currículos escolares as diferentes formas familiares. Para criancinha de 6 anos de idade, eu acho que um pai, mesmo gay, que existe pai gay por aí, pai biológico gay, eu conheço 2 pelo menos, dizem claramente que não querem que os seus filhos tenham acesso a esse tipo de material em sala de aula e nessa faixa etária. E eu duvido, né? Pode ser que exista, mas que apareça um pai que diga para mim o seguinte: eu mostro para ele agora, projeto um filme, por exemplo, Encontrando Bianca, ou filme Probabilidade, de meninos e meninas, né? Meninos com meninos e meninas com meninas, se acariciando e se beijando. Isso para combater homofobia. Não podemos admitir isso. Sala de aula, quem ensina sexo para criancinha é papai e mamãe. Sou radical no combate a isso. No tocante, quem porventura quer 2 homens queiram morar juntos ou 2 mulheres, que sejam felizes. Deputado, me explica uma coisa. Do ponto de vista da economia, nós estamos vendo que o Brasil está vivendo uma situação terrível. Não é? Um desgoverno de Temer, que disse que ia fazer um governo dos notáveis, etc. Nada disso aconteceu. Qual a sua proposta para a economia, se o senhor for eleito presidente da República, em termos de reforma de previdência, reforma política? O que é que o senhor pretende fazer? Qual a sua orientação? Vamos lá, vamos começar no feijão com arroz, né? A nossa vida particular, que por vezes nós possamos enfrentar problemas financeiros. Eu já enfrentei como tenente do Exército. O que eu procurei fazer?
fazer com que exercesse uma outra atividade depois do expediente, né, para poder reforçar o caixa. O que o Brasil precisa? Para entrar mais dinheiro no caixa, sem aumentar imposto. Precisa desregulamentar muita coisa, precisa desburocratizar. Quando se fala em direitos trabalhistas, né, muito bonito, né? Aqui no Brasil tem uma gama enorme de direitos trabalhistas, coisa que não existe nos Estados Unidos. Eu votei favorável à reforma trabalhista. De imediato, né, pesquisa interna já aponta isso daí, que o ano retrasado tivemos 4 milhões de ações trabalhistas, a previsão é termos próximo de 2 milhões de ações trabalhistas. Depois dessa reforma, já começa a sinalizar favoravelmente para a classe patronal. E também, ao sinalizar favoravelmente para a classe patronal, poderia, não está havendo, né, um afluxo melhor de empregados no Brasil. Mas o custo do Brasil é muito alto. Nós não conseguimos, basicamente, hoje, até quase usando uma figura de retórica, né, e partindo até para o extremismo, né, hoje em dia a gente não consegue fabricar um prego no Brasil e botar de forma competitiva em lugar nenhum no mundo. Essa é uma grande realidade. Esse custo do Brasil tem que reduzir. E a classe empresarial tem dito para mim que o empregado um dia vai ter que chegar a uma conclusão. Tá? Menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. E como uma máxima que é verdadeira agora, minha com toda a certeza do senhor também, o salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe no Brasil. Devemos, então, fazer comércio com o mundo todo, com quase o mundo todo, sem o viés ideológico. A prova disso que eu dou ao senhor é a senhora Dilma Rousseff, no seu último ano de mandato, não ter aceitado as credenciais do embaixador indicado por Israel. Ou seja, mais, o nosso embaixador, que eu estive em Israel, costuma, fim de semana, passear na Palestina. Nada contra, mas era o embaixador que via de costas ao interesse do Brasil dentro de Israel. Esse viés ideológico nós vimos muito na questão do Mercosul. Até mesmo uma coisa que pode ser banal, né, até rima, dá um trocadilho, eu não engoli até hoje. No dia 21 de março, olha as coincidências, de 2014, via instrução normativa, o ministro da Agricultura, tá, assinar um acordo para que nós venhamos a importar bananas do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Eu acho que temos que importar muita coisa, abrir até nosso mercado, mas importar bananas, onde ela faz um percurso via Canal do Panamá de 10 mil quilômetros, algo está errado. Talvez, né, como temos na Bahia aqui o problema da vassoura de bruxa, que até hoje é uma interrogação, como ela chegou aqui, se foi plantado ou não, vamos deixar no campo da interrogação apenas. A mesma coisa poderia acontecer no Vado Ribeira, por incrível que pareça, eu não sou Pedro Alves Cabral, nem sou dono da verdade, mas fui e constatei, com mapas metalogenéticos, de que é uma das regiões mais ricas em minério. E lá a banana se faz presente, em média 250 quilômetros de São Paulo, diferente dos 10 mil quilômetros do Equador. Será que, em lá chegando, o moco da banana e a cigatoca negra, não teríamos a vassoura da bruxa junto aos nossos bananicultores? E agrava-se a isso, a grande indústria da demarcação de terras indígenas com índios paraguaios na região, bem como a proliferação de quilombolas e áreas de proteção ambiental. Será que o objetivo não é isolar aquela área para que ela não venha a ser explorada nisso que nós temos de excepcional, que são as riquezas minerais para aquela região que desponta nesse sentido? Qual o interesse nisso tudo? Falta um governo Temer e faltou muito mais ainda para Lula e Dilma, essa visão não nacionalista, mas patriótica do seu país. Eduardo. Deputado Bolsonaro, né, aqui com a gente, deputado Bolsonaro, que ele surgiu na cena política como um fenômeno eleitoral, capitão do Exército, reformado, elegeu 5 vezes para a Câmara Federal do Estado do Rio de Janeiro, defendendo aí o golpe militar de 64, correto? O senhor coloca o Exército nas suas falas como o grande salvador da pátria. O senhor coloca como se fosse o salvador, o grande herói para o povo brasileiro. No entanto, deputado, está sendo um fracasso no Rio de Janeiro a intervenção federal. Militares inexperientes, soldados fracos, incompetentes, que mal sabem segurar um fuzil, e estão sendo dominados pelos bandidos lá no Rio de Janeiro. Esse é o ponto 1. Como é que o senhor explica o treinamento dentro do Exército? Não é aquele treinamento da sua época, talvez. O senhor cresceu demais com chavões conhecidos como bandido bom é bandido morto,
prefiro cadeia cheia de vagabundos a cemitério cheio de inocentes. Né? Desse jeito, chegou para uma deputada e disse, olha, a senhora nem para ser estuprada merece. O senhor acha mesmo que esse tipo de conceito, é claro que eleva o seu número eleitoral grande de eleitores, mas o senhor não acha que o senhor exagerou na dose no início de tudo isso, não pisou fundo no acelerador e agora está vindo com uma voz mais serena, né, com um ar de tranquilidade, mudando, eu estou percebendo aqui, ou é impressão minha, deputado? O grande mal da mídia é contar metade da história. Aí é terrível, meias verdades, tá? Como eu vi de Vossa Senhoria nesse exato momento. Mas vamos lá. Eu já falei que não foi golpe. Tanto é verdade que não foi golpe, que há poucos anos a Câmara votou um projeto de decreto legislativo para anular a sessão de 2 de abril de 64. Ou seja, para a história, não existiu 2 de abril de 64. A gente reclama de Lênin, né, que apagava fotos. A esquerda brasileira apaga fatos. É uma verdade que estou te falando aqui. Eu tenho o Diário da Câmara 2 de abril, porque antes de tudo ser apagado da biblioteca da Câmara, eu fui lá e peguei uma cópia para mim. Então vamos começar restabelecendo a verdade aqui, né? Exército Salvador da Pátria. Tá? O Exército participou sim do 64, graças a Deus. Evitou-se que no Brasil fosse instalada a ditadura do proletariado. A história conta, os historiadores sérios contam isso. Até fazem um paralelo com Pinochet, 73, que o pessoal tanto critica, Pinochet carniceiro. Tinham 30 mil cubanos dentro do Chile. Como nós temos hoje em dia em torno de 80 mil cubanos dentro da Venezuela. Todo o Ministério da Defesa está tomado por venezuelanos lá. No Brasil, começamos a ter problemas aqui, sim, até por, no momento, dado momento, tivemos de defesa do PCdoB. Mas vamos em frente. Só fala em intervenção no Rio de Janeiro. É uma intervenção política. No meio do carnaval, o senhor Temer, o senhor Moreira Franco, tá, juntamente com o então ministro da Defesa, Raul Jungmann, decidiu na quinta-feira anunciar esse plano. O comandante militar do leste não sabia da intervenção na quinta de manhã. O comandante do Exército, na noite do dia anterior, ficou sabendo que estaria em gestação isso. Resolveram, sem qualquer planejamento, simplesmente pagar a missão para o militar, como acontece na hierarquia. O militar tem hierarquia. O chefe supremo das Forças Armadas, queiramos ou não, é o senhor Temer. E botou o pessoal na rua sem uma retaguarda jurídica. Aqui nós temos organizações militares aqui das Forças Armadas, aqui na Bahia. Se coloque na pele de um soldado de 20 anos de idade engajado. Ele prestou serviço militar obrigatório e está no primeiro ano pós-serviço militar obrigatório. Esse garoto está com um fuzil na rua, lá no Rio agora. Ele recebeu tiros de alguma região. Ele revida. Mata o inocente, que pode acontecer sim. Ele está com um fuzil dentro de uma área urbana. É justo submeter esse garoto a uma auditoria militar, onde ele poderá ser condenado de 12 a 30 anos de idade. Um garoto que torcia para o seu time de futebol, que tem sua namorada, que vai na praia, cheio de vida. É justo fazer isso? Qual a responsabilidade do governo? Isso só fala mal preparado. Você tem toda a razão. Um soldado é formado no Exército dando menos de 20 tiros 762 por ano. Assim como na minha brigada de infantaria paraquedista, o soldado é formado dando 4 saltos de paraquedas. Com todo respeito, emocionalmente não está preparado. Agora se coloca na rua como uma medida pirotécnica para dizer que nós vamos combater o inimigo. Uma coisa você deve concordar comigo. Estamos em guerra ou não estamos? Não, lógico. É lógico, óbvio, gostei. Se estamos em guerra, os dois lados atiram. Porque só um lado pode atirar. Se o lado de cá, o nosso lado, do bem, o das Forças Armadas, que estão nessa missão, atirar, o que acontece? A auditoria militar, até há pouco tempo, era tribunal de júri. Foi muito difícil aprovar a auditoria militar para nós. Agora, é uma guerra completamente injusta para o nosso lado. E grande parte da mídia, sempre atacando os policiais, em especial os militares. Qualquer operação, acontece o imprevisto, sim, acontece, né? Ataca-se os militares. Olha, depois do pessoal os policiais militares, depois de nós, vem a barbárie. Nós não queremos isso. Dê retaguarda jurídica, dê meios, dê planejamento. Você votou a favor da intervenção? Votei. Prefiro essa sim, mal feita do que nada. Mas está muito mal feita, né, é lógico, muito mal feita. Não é por questão militar. Ainda não tivemos recurso para tal. Ok?
O senhor não acha que isso ajuda eu, inclusive, fiquei muito preocupado com essa intervenção, que acho que ela poderia ajudar a criar um clima negativo para o Exército. Que o Exército não merece isso. Do meu ponto de vista, é diferente. Sim. A intervenção talvez fosse necessária se ela fosse bem feita, mas com um golpe de mestre. Pirotecnia pura, como bem disse o deputado. Pirotecnia envolvendo o Exército, mas é hoje o Exército que está sendo cobrado. Se der certo, louros pro Temer. Se der errado, pau nas Forças Armadas. Está faltando um complemento aqui. Complemento aí, vem os chavões. Chavões? Os chavões primeiro, que o senhor tem. Primeiro, bandido bom e bandido morto não é um chavão meu. É do então deputado Sivuca. Mas o senhor... Não, esse eu não uso. Esse eu não uso. Deputado, o senhor usou no presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Eu quero que todos se explodam. Mas sim, falei. O senhor disse mas não isso. foi esse. Eu falei, eu prefiro uma cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocentes. Ué, faça uma pesquisa aí. Vamos ouvir o povo, não somos democratas? E a questão do estupro? Essa questão do estupro apareceu em 2003. Qual foi o fato? Se eu tivesse tempo, eu contaria na íntegra. É muito bonito. A senhora Maria do Rosário, deputada federal, integrante da CPI da pedofilia, tá? Armou, preparou, queria algo concreto. Então, procurou-se um local em Porto Alegre onde praticavam sexo com crianças abaixo de 14 anos. E tudo foi feito, né? Não foi armado, foi feito, o pessoal começou a seguir, olhar de longe, Polícia Federal, Polícia Civil, todo mundo, imprensa. Bem, daí comunicaram um carro que tinha pego meninas com essa idade. Foi para um canto, esse cara, à noite. Daí a polícia chegou, câmera, luz, ação. Tá? Uma menina de 14 anos nua e uma de 12. A de 14 não é estupro de vulnerável, a de 12 é. Saem dois malandros do carro. Um deles, ex-cunhado da senhora Maria do Rosário. Que decepção. Poucos dias depois, começou um dos fatos mais graves que eu tenho conhecimento aqui no Brasil. Um casal de namorados, ele 19 anos, ela 16, filha de um advogado bem-sucedido, resolveram mentir para os pais e foram curtir a vida. Acamparam numa região urbana, periférica de São Paulo. Foram surpreendidos por 5 marginais. No dia seguinte, o garoto foi executado com um tiro na nuca. E essa menina foi estuprada por 5 dias, por 5 marginais, em rodízio. No último dia, o menor de idade, com o codinome de Champinha, resolveu executar a menina. Deu-lhes várias facoadas com a costa do facão na cabeça da menina. Vendo que ela não desfalecia, segundo a perícia, resolveu decapitá-la. E assim foi feito. Ela ficou praticamente decapitada. Poucos dias depois, o crime foi desvendado. E ele, Champinha, menor de idade. Bem, começou-se então a discutir novamente a redução da maioridade penal. Eu fui chamado pela Rede TV, está tudo filmado. Se não tivesse, ia ficar difícil para mim. Graças a Deus, tudo filmado. Não só a entrevista minha no Salão Verde, bem como a intervenção dela. Eu favorável que futuros casos, aqueles que não podia mais, né? Futuros casos, crimes como esse, fossem julgados como se fosse de maior de idade. Porque eu tinha uma PEC para reduzir a maioridade penal. E ela, ao contrário, achando que o menor, 16, 17 anos, pode continuar estuprando e matando, que teria que responder à luz do ECA, porque ele não está ainda perfeitamente formado. Essa foi a discussão. Ela perdeu a razão do debate. Me chamou de estuprador, você vê nas fitas. E eu, pode ser que tenha extrapolado, mas foi um ato reverso, né? Algo reflexo, como no pelado de futebol. O cara te dá um carrinho, você dá uma cotovelada, fala um palavrão para ele. Isso falei para ela. Me chamou de estuprador, eu sou casado, chefe de família, não vou levar isso para casa. De imediato falei para ela, você não merece ser estuprada. Por quê? Com toda certeza, dá os seus atributos físicos, com toda certeza, naquele ato reflexo. E daí? E agora eu mato a pau. Há 2 anos votamos uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para reduzir a maioridade penal apenas para quem cometesse certos tipos de crimes, entre eles o estupro. Como a senhora Maria Rosário votou? Votou contra. Ou seja, para ela, o menor de 16, 17 anos, se porventura estuprar uma filha nossa, que eu tenho uma filha, eu tenho uma enteada, uma filha que está nos ouvindo aqui, para a Maria do Rosário, esse garotinho deve responder à luz do ECA, onde fica no máximo 3 anos afastado da sociedade, e não como adulto. Aí está posto aqui toda essa questão deputado, publicamente. Deixa eu interromper. James quer fazer uma pergunta aí para o senhor.
Tem uma pequena sequência aqui. O deputado Jair Bolsonaro já se declarou anti-politicamente correto, no que eu até me solidarizo, porque eu acho que hoje em dia o senso de humor está sendo muito perseguido, às vezes, muitas vezes injustamente, e o senhor já demonstrou ser bem-humorado, então eu trouxe justamente para continuar nessa linha uma homenagem. Hoje, mas ele vai se soltar agora. Ele guardou para agora. Eu tô achando ele assim. A gente vai. Eu vou fazer umas perguntas aqui em homenagem até a uma postura não politicamente correta, nesse sentido chato, que eu também acho que é chato. O senhor de brincadeira já falou em convidar Alexandre Frota para ser ministro da Cultura. Foi uma brincadeira. Mas se ele quisesse retribuir, convidando o senhor para a área dele para fazer um pornô, por exemplo, o senhor topava? Vamos lá, vamos conversar? Você tem cara que tá simpático o assunto. De pornô? Tá. Ou de ministro da Cultura? Pornô homo. Olha só. Eu tenho uns 3, 4 anos. Pagando bem? O Frota. Pagando bem, tu topa? Rapaz, o senhor fazer um... Você quer ser o passivo já ou ativo? Já tem as câmeras aqui. Você quer ser o passivo ou ativo? Depende se for passivo econômico. Vamos lá. O assunto é bastante sério. Obrigado pelo senso de humor. Eu conheci o Frota tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. E me interessei em conversar com ele. Quando vou a São Paulo, vou geralmente numa entrevista, eu chamo, acompanho, na maioria das vezes, né? Ele falou para mim que no passado, sim, uma vida como ator de filme pornô, inclusive um homo. Eu não vejo problema nenhum. Não, homo. E ele falou que abandonou isso, já abandonou isso. Como a gente vê muitas vezes em igreja, na igreja evangélica, minha esposa é evangélica, eu acompanho muitas vezes, aquele cara que era o capeta e se transformou. Encontrei um, até faleceu há pouco tempo, o nome Jordi, né, o nome dele. Até fui numa pregação dele na Câmara. É inacreditável que ele passava slide do tempo que era travesti, com silicone, etc. Trabalhou muito como fazendo programa na França. Ele mudou completamente e casou-se com uma evangélica, teve filhos com ela. E mudou radicalmente. Frota falou que com o tempo a gente amadurece. A gente começa a falar mais manso, por que não? A gente amadurece, meu Deus do céu. Se não fosse assim, agora não seria... Agora é o Bolsonaro, paz e amor? Não é paz e amor. Eu não vou continuar... Eu vou continuar tirando aqui, né? Não, talvez não mais com 762, mas com ponto .40, eu vou continuar tirando aqui. Então, numa brincadeira, era aniversário do Frota, eu falei, porque o Frota tem um trabalho enorme contra a forma como é aplicada a lei Rouanet hoje em dia. É para os amigos do rei. É para quem é figurão, até para os figurões, sempre está falando bem de governo. Tem até uma história bonita sobre um livro de um coronel cubano, né, da segurança Fidel Castro, que depois resolveu fugir para os Estados Unidos. E eu brinquei, rindo. Aí, Frota, parabéns, felicidades. Quem sabe você vai ser meu ministro da Cultura. Isso eu gravei, acho que 6 meses depois, resolveu pegar. A coisa viralizou. Aí falou que, como sério, ele está indicando o Frota para ser ministro da Cultura. É isso, eu queria até esclarecer uma coisa dessa brincar, né? De rede social. Posso fazer brincadeira contigo? Claro. Comigo você quer ser meu ministro da diversidade sexual? Eu não acho que eu tenho competência para isso, não, deputado. Adoraria, mano. Agora, tem uma coisa falando de fake news. O senhor é um fenômeno das redes sociais e isso deve ter também o lado negativo, que são essas notícias que não são verdadeiras. Esses dias eu vi um recorte do estado de São Paulo, o senhor elogiando o ex-presidente Hugo Chávez, da Venezuela. Não sei se é verdade, por isso eu trouxe para esclarecer. Tem aqui a manchete, é uma esperança para a América Latina. Pergunta, o que representa Chávez? Jair Bolsonaro é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Quero passar uma semana por lá e ver se consigo uma audiência. Isso é fake news ou essa declaração aconteceu? E se aconteceu, o senhor mudou nesse percurso em quê? Como se fala em meias verdades. Qual a data da matéria do Estado de São Paulo? Não, aqui não tem. Não tem, lógico que não tem. Mas essa notícia não... 1900... essa entrevista é verdadeira ou não? Tá faltando a data. Não. Por exemplo, Fernandinho Beiramar foi soldado do Exército Brasileiro. No meu quartel, depois de mim, 21 Jacê, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Pô, naquela época de quartel, um soldado como outro qualquer. Sim. Não, na verdade eu só fiquei curioso exemplo, se essa entrevista aconteceu ou não. Na verdade, se eu tivesse sido capitão do Fernandinho Beiramar, como existem os elogios no quartel, eu poderia ter elogiado ele. Altura, então, claro. Em 1999, botando a data, a matéria é verdadeira. Tá ok? Entendi. Chaves, naquela época, um coronel, paraquedista, eu também sou paraquedista, há uma simpatia natural,
como você tem simpatia para um colega jornalista, num primeiro momento, ele criticava Fidel Castro, falava em liberdade e democracia, falava bem do tio Sam, dos imperialistas norte-americanos. A Venezuela vivia um momento conturbado, de muita coisa errada. Então falei isso e gostaria sim, naquela época, de se aproximar dele. Lamentavelmente, depois ele transformou, como o Lula se transformou. O Lula também era uma esperança para nós. E em 2000, eu confesso para você que não é a primeira mão. Nós erramos. Eu votei no Ciro Gomes no passado, ainda bem que não teve consequência. Em 2002, olha para minha cara, entre Serra, que integrou a Ação Popular, um dos grupos terroristas mais sanguinários do Brasil, e Lula, em quem tu acha que eu votei? Eu votei no Lula, votei no Lula, não vou negar para você isso não. Lula, não vou negar para você. De esquerda, tá? Mas espera, entre o Serra também, eu acabei de falar quem era o Serra, integrou a Ação Popular, agora, deputado, um grupo que nasceu em Recife, tá? Mais sanguinário que houve no Brasil. Deputado, as pessoas querem conhecer mais as suas propostas para o Brasil. A gente está perdendo aqui muito tempo na... Concordo com o senhor mais antigo. Coisa no militarismo, né? Eu quero saber o seguinte, o que é que o senhor propõe? O senhor foi eleito, o senhor sabe que vai receber um Brasil em frangalhos, sob todos os aspectos. Quem é que vai lhe dar apoio no Congresso? Não é? Se lembra de Fernando Collor, que chegou à presidência sem apoio congressual, meteu os pés pelas mãos e deu no que deu. O senhor é de um partido pequeno, não vejo ainda nenhuma definição em relação a um Congresso que pudesse lhe apoiar em medidas. E quais seriam as suas principais medidas para tomar a partir do dia 1º de janeiro de 2019, se o senhor foi eleito presidente da República? Agora, de uma forma objetiva, porque daqui a pouco está no seu horário e no nosso também, e as pessoas querem conhecer as propostas do candidato Jair Bolsonaro. Os conselhos podem convencer, né? Mas o exemplo arrasta. É um governo baseado na verdade. Eu até cito um versículo bíblico, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. É igual essa verdade dos caminhoneiros. A grande mídia ainda não tocou na ferida. Estão se escondendo. Apenas querendo agora passar ao lado do governo como se fosse um movimento grevista como outro qualquer. Não é verdade. Até porque não tem nenhuma bandeira vermelha junto aos caminhoneiros. O Brasil, meu prezado jornalista, senhor Mário, tá? É aquele paciente que o senhor tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Tá? Nós já ouvimos, né, dizer, tem que trocar o pneu do carro andando. O Brasil é mais grave, o senhor tem que consertar um avião jumbo em voo. Apesar de tudo que nós temos aqui. E como é que o senhor consertaria? Vamos lá. Tem que começar a consertar, né? Comece. Não é uma medida no ministério ou no local. É uma série de medidas. Não é simplesmente falar, vamos reformar a Previdência. Calma lá. Quer reformar? Vamos começar com a pública. Não é como o Temer propôs. Quando ele propôs de imediato, eu falei, não vai passar esse trem aí. Tá draconiano. Vamos até falar uma coisa, já que se fala em segurança pública. Na proposta inicial do Temer, só para falar um assunto, estava previsto o policial militar se aposentar com 65 anos de idade. Dois fatores. Sim, dois fatores. Primeiro, o policial ia usar o fuzil como muleta. Primeiro passo aí. Outro, a expectativa de vida do policial do Rio, que é diferente um pouquinho da Bahia, é de 50 anos. Tem alguma coisa errada nisso. Por coincidência, essa proposta, quando chegou, estava no Piauí. Puxei um atlas ali, porque eu não consigo ter tudo na cabeça, e rapidamente vi que a expectativa de vida no Piauí é de 69 anos. Então, e outra coisa, cada caso é um caso. Tá? Nós das Forças Armadas, que o pessoal critica, tem que botar na Previdência. Fala, quer botar o nosso? Vamos falar do coronel, que é o final da carreira. Quer botar o coronel, que hoje em dia ganha em torno de 13 mil reais, 14, para ganhar 5 e pouco na Previdência? Eu topo, mas vamos dar o direito de greve para ele. Dar um fundo de garantia, hora extra, adicional noturno, dá todos os direitos. Sim, mas os outros pontos. Outros pontos. Vamos embora. Tá? Senão o tempo para destravar a economia. É que eu poderia ser um microempresário, eu não sou. Eu não quero ser patrão nesse país. Eu até costumo falar o seguinte, né? Tem aí, já se lançou no passado, o programa Meu Primeiro Emprego. Vamos lançar o programa Minha Primeira Empresa, para exatamente aquelas pessoas que reclamam do patrão ter a chance de abrir a sua empresa. Para ver se é fácil ou não,
se é bom ou não ser patrão no Brasil. Eu costumo dizer, né? Olha, vamos acabar com os patrões, que todo mundo é empregado, não tem problema, todo mundo para ser uma classe igual. Isso é que é o comunismo, o socialismo que prega tudo isso aí. É que eu falei agora há pouco, vamos abrir o comércio realmente com o mundo, né? Sem o viés ideológico. Mas estou falando, o governo, sim. O governo tem uma máquina na mão. Que mecanismo? O que é que o senhor pensa a respeito? Olha só, o governo, quem governa, mas tem que ser genérico. Em poucos minutos aqui eu não sou Uri Geller e nem sou Rasputin. Não sou nenhum dos dois. Para fazer. Não sou. Não, eu sou o Messias. O senhor concorda que eu sou Messias? Eu sou judeu, então. Tá. Então o senhor concorda que eu sou Messias ou não? Não. Então o senhor não estudou. O senhor nem leu meu nome. Eu me chamo Jair Messias Bolsonaro. Se eu gostei, pelo menos você dá uma risada aí. Não, mas eu sou. Eu sou. O meu primeiro país que eu visitei, para começar a ter proposta, foi Israel. Eu fui ver, já que o senhor é judeu, né? Eu fui ver a piscicultura no deserto. O robalo é o peixe mais produzido no deserto. Como é que pode o Brasil, com essa imensidão de área aqui, se falar em passar fome? Não tem cabimento isso aí, não tem cabimento. Os que cultivam camarão aqui no Brasil estão com problema seríssimo. Na Bahia, pelo que eu sei, por alto, parece que é um grande produtor de camarão. Estão com problemas também. É a interferência do Estado. Não, eu tenho que ter um país com menos Estado. Menos Estado atrapalhando quem queira produzir. Já tem uma equipe preparando um plano de governo que é obrigado a ter registrado. Olha, é normal não ter confiança em mim no primeiro momento. É normal. As bandeiras que eu defendo, claro. A potencialização de meias verdades, a meu respeito. Eu sou um cidadão normal. Se o senhor der um cutucão em mim, eu vou sentir a mesma coisa que eu senti agora aí. Somos iguais. Tá ok? Mas eu não lhe dei cutucão. Não, mas o cutucão aqui é uma figura de linguagem, uma forma de se expressar. Como eu falei há poucos dias, né? Tem que entrar com lança-chama no Ministério da Educação para expulsar o Paulo Freire de lá. Deus, colega do senhor da Rádio Jovem Pan. Você vai entrar com lança-chama lá? Vai queimar todo mundo? Eu falei, vamos mudar então, né? Muitas vezes se fala em tratorar o parlamento. Alguém vai entrar com um trator e passar por cima dos deputados? Se bem que alguns gostariam que isso acontecesse, tá ok? Mas é figura de linguagem, hipérbole, etc. Mas estou falando em plano de governo para o senhor aqui. Você pode ver. Quando se fala em gerar, você não pode falar em crescer o Brasil sem energia. Concorda ou não? Você não pode correr mais, o teu carro tem mais autonomia sem gasolina no tanque. Onde é que vem as autonomias? Eu tenho que botar os exemplos simples, né? Para que todos possam entender. Com toda certeza, o senhor tem, pela idade até, tem uma maneira mais fácil de entender as coisas. O povão aí, que uma idade metade da nossa, né? Às vezes tem mais dificuldade. Quer ver uma coisa? Energia. Por que temos problemas de fazermos PCH, pequenas centrais hidrelétricas no Brasil? O senhor tem uma fazenda. O senhor quer ter uma PCH lá para gerar energia. E quem sabe, junto ao espelho d'água, criar tilápia. Agora, por exemplo, desemprego. Não, peraí, mas deixa eu terminar o raciocínio, tem que falar energia. Sim. Até para o senhor botar no congelador teu peixe, você vai criar no teu espelho d'água do PCH. Por que tem dificuldade? Porque as empresas que operam a transmissão de energia dificultam. Então vai junto ao IBAMA e bota um calço no tocante isso daí. Você leva em 10 anos, no mínimo, para ter a solução de um pedido de licença para fazer uma PCH. Por quê? As empresas que transmitem energia de transmissão querem vender para o senhor a tua fazenda, e não que o senhor tenha autonomia. Isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece em vários outros países do mundo. O senhor se considera a pessoa assim, habilitado para assumir a presidência do Brasil nesse momento de dificuldade? Não, responda numa boa, não estou... Não, sem problema, né? Olha, você acha o senhor, por exemplo, a Dilma Rousseff, olha só, um bom ministério? Teria, porque seria isento. Tá? As articulações políticas... Por que nenhum partido me procura para conversar comigo sobre um futuro governo? Porque o interesse é outro. Tem medo do senhor? Não é medo, o interesse é outro. Você acha que eu vou chegar para uma raposa felpuda no Senado e dar para ele o Banco do Nordeste, que é tão importante aqui para a Bahia? Para ele continuar fazendo a política dele. O BNDES, que atende os amigos do rei. Por que a JBS Friboi pegou 9 bilhões emprestado no BNDES? Por se eu pegar 100 mil, você vai ter que rebolar, dar 10 piruletas. Ou não? Vai! E olhe lá você vai conseguir. Olha só, primeiro quem estava na frente do conselho da JBS Friboi era o senhor Henrique Meirelles, que tinha deixado o Banco Central do Lula. O cartão de visita, o abre-alas da escola de samba. Se não fosse, eu não teria conseguido. E qual foi uma das contrapartidas, meu prezado Zé Eduardo, da contrapartida? Foi em torno de 5%,
que era o pedágio, dá para partidos políticos. Toma lá da cá. E ao dar para os partidos políticos, os partidos repassam para os seus candidatos, então, que os candidatos votam com o governo. Lá atrás era o dinheiro vivo, mensalão. Depois veio o petrolão. Você pega no YouTube o Youssef, naqueles depoimentos dele, o meu ex-partido, ele dizendo claramente, tinha deputado, meus partidos, pegava por mês 250 mil reais. Tá? Então quando você fala, o que é o tomar lá da cá? O governo distribui o que não é dele, eu posso até com todo respeito te comprar com essa caneta aqui, com todo respeito, tá? Tá ok? Agora, eu não posso te comprar com uma coisa que não é minha, com estatais, com diretorias de bancos oficiais, tá? Não posso fazer isso aí. Segurança pública do país hoje é uma guerra, o senhor mesmo Vamos já lá. pode falar. Então, olha só, com isenção você tem conformado, eu só falo em governabilidade. A governabilidade é o tomar lá da cá. Quando a imprensa me questiona, até pela idade, eu modestamente peço um conselho. Como fazer política diferente do tomar lá da cá? Porque com o tomar lá da cá, a tendência é esse avião que estamos tentando consertar no ar, né? Poderíamos tentar consertar, vai cada vez mais em direção ao solo, vai bater no solo. Se o senhor não tiver apoio Vamos lá. do Congresso para as mudanças... deputado, Então é melhor continuar com a roubabilidade. Eu estou procurando outra maneira. Fizemos já umas 6, 7 reuniões, temos hoje em dia 60 parlamentares que comprometeram conosco, né? Está nesse plano aqui. Até porque grande parte dos líderes partidários e de presidentes de partidos se comportam como líderes sindicais dentro do parlamento, para atender interesses dos seus apariguados. Isso que tem que mudar. Tá? Eu te perguntaria, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia não é importante? É importante. Tá? Por que não tem uma pessoa lá que realmente vá para pesquisa, desenvolvimento, vá para a questão da... tantas coisas que interessam nessa área, por que não se fala nesse assunto e mal nós sabemos que é o nome desse ministro? Por quê? Porque o ministro está lá, não só desse, mas com outros ministérios, para atender os seus interesses. Olha um fato concreto. É mais ou menos o seguinte. O senhor, por exemplo, é indicado pelo meu partido, vamos supor, né, como antigamente, né, partido X, Ministério da Agricultura. Daí o presidente liga, né, te liga e fala o seguinte: ô ministro Mário, eu estou querendo isso. O que é natural o Mário falar? Presidente, fica na tua, que eu obedeço ordens do meu partido. Se o senhor me perturbar, o senhor vai perder 40 votos dentro do parlamento. Essa é a verdade. Nós queremos algo diferente. O parlamento é importante, tem muito deputado bom e honesto dentro da Câmara. Só que nós somos engolidos, né, nas manchetes dos jornais por aquela minoria. E como então não nós ser queremos engolido no próximo ano? Então, olha só, primeiro que eu acredito que a gente vai fazer uns 30 deputados, se eu for eleito uns 30 deputados, a gente faz, talvez, no modesto junta com esses que estão chegando lá. Porque esses deputados, Mário, olha só, o senhor tem uma vida aí, o senhor gostaria com toda certeza entrevistar, né, o Sérgio Moro aqui, e não ser entrevistado por ele em Curitiba. Sim. Assim, tá? Sem dúvida, né? Mas é coisa que passa em nós. Por exemplo, da onde eu vim, eu sou felicíssimo com a minha família, graças a Deus. É a segunda, poderia ser a terceira, a quarta, poderia, peço a Deus que essa seja a última, sem problema nenhum. Sou felicíssimo com meu patrimônio, apesar da Folha de São Paulo mentir sobre o meu patrimônio, porque eu fui girado ao avesso pelo Ministério Público em 2015, o Janot escreveu que é compatível o meu patrimônio, não precisa discutir mais, foi Janot. Tá? Eu sou um cara feliz, realizado, e quero dar um futuro melhor para minha filha que não seja econômico. Se for apenas econômico, ela vai sair do Brasil. Como muitos filhos de colegas teus, com toda certeza, e meus, estão saindo do Brasil. Deputado, me responda uma coisa, já que essa coisa do plano de governo está muito no genérico ainda. Não, está no genérico. Você quer que fale do que? Vamos falar de segurança? Eu quero falar de segurança com o senhor aqui. Isso. Pois é. Olha só, vou falar pelo policial militar do Rio, que não é muito diferente dos demais estados. Ele tem mais medo do capa preta, ser julgado, do que de um bandido com a ponto .50 em cima do morro. Qual a retaguarda jurídica para o policial poder bem trabalhar? Exemplo que eu te falei do recruta, ou do soldado engajado do Exército Brasileiro. Após uma operação, levou no dia seguinte os especialistas, que passam a noite tomando uísque, ou junto na esquadrilha da fumaça, passa a reclamar, a criticar a ação policial. Vem parte do Ministério Público, parte aparelhado, vai para a denúncia.
e vira um inferno a vida do desgraçado do policial. Cada vez mais se estimula o cara a não cumprir missão. Alguns questionam agora se aquela senhora... Mas drogas e armas que entram no Brasil, Não, isso é que é o papel do governo federal. Tudo concordo contigo. Então, Fronteira, 17 mil então quilômetros. deixa o Rio de esquecer o Rio de Janeiro agora. Vamos lá. Por favor. Não, Eu vou passar para São Paulo. eu quero... Vou falar dos 17 mil quilômetros de fronteira. Vou falar. Vou falar. Quero saber. Aquela menina em São Paulo estão questionando se ela em folga poderia tirar, como tem proposta no Senado, o autor é o Crivella, para que o policial fora do quartel ande desarmado. Ótimo. Esperou terminar de falar. Se eu concordo que o policial faz serviço, tem que andar desarmado, com a proposta... eu achei ótimo que o policial fez. Claro. Daqui a pouco a gente vai sair daqui e tomar uma Coca-Cola e fora, com toda certeza aí. A questão da entrada. Então pode ver, se eu ver os Estados Unidos e o México, mais ou menos 3.500 quilômetros. O americano tem problema com a fronteira, até que o Trump falou em fazer um muro. Deixa pra lá, não vou entrar no mérito. Se quer fazer um muro, porque continua a sua fronteira porosa. 3.500 quilômetros. Nós temos 17 mil quilômetros. Imaginou a extensão? Uma enormidade. Como tomar conta disso tudo? Dá para atenuar, sim. Dá para atenuar. O CISFRON, Sistema de Fronteira do Exército Brasileiro, que está sendo atrasado por quê? Não é muito recurso, mas está sendo atrasado por quê? Há interesse em que não se mexa nisso. A senhora Dilma Rousseff, em dezembro de 2014, esteve em Quito, no Equador. Reunião da Unasul. Foi de São Paulo, mudou de nome, passou a ser Unasul. É a mesma coisa quando o cara muda de nome, aí é nome social. Tá? Às vezes tem um interesse, por outras vezes, se for possível, é até bom falar que é gay, que vai mudar o nome dele. Ele, às vezes, é um bandidaço, e resolveu, sou gay, quero mudar o nome, é bacana, mas é a verdade, é uma realidade. Pode ser. Entre outras medidas decididas pela Unasul, né? A revogação da lei do abate. Sim, revogação. A lei do abate, né? Nós temos aviões suspeitos. Lógico, Claro. temos procedimentos. Claro, tem que abater. Não tem que abater mesmo, que se exploda. Quando nós discutimos, prezado Mar, essa questão, você sabe de quem seria a responsabilidade caso tivesse uma criança dentro do avião e viesse a morrer? Do piloto da aeronave. Olha que ponto nós chegamos. É igual o plano de segurança do Rio. De quem é a responsabilidade? Do soldadinho com 20 anos de idade do Exército. Se nem o da PM tem ainda uma estabilidade emocional com 20 anos de enfrentar os bandidos, imagine um do Exército. É questão da irresponsabilidade. Temos uma portaria de 2010 do Ministério da Justiça. Recomenda. Por exemplo, proibir o tiro de advertência. É isso? Olha que bacana, né? Proibir o tiro de advertência. Se o senhor estiver correndo, tem que se atirar para cima, você vai responder ao processo. Tem estados norte-americanos que também é proibido o tiro de advertência no caso de motim. Tá vendo? Mas lá, o policial é proibido de advertência se você der para cima. Ele tem que dar no meio dos amotinados. Então, não tem motim. Proibido, por exemplo, caso uma viatura, um carro, né, suspeito que fure uma barreira da Polícia Federal, da Rodoviária ou do Exército, numa operação GLO, atirar em cima deles. Tá ok? E essas medidas todas tomadas, inclusive a criação de uma Real Academia Militar Sul-Americana. Hoje na Venezuela, o coronel que não levanta o braço, olha lá, Hitler, e não grite Viva Chávez, não sai general. Queriam trazer, com toda certeza, isso para o Brasil. Quem não levantasse o braço e não gritasse Viva Lula, não sairia general. Então, com essas medidas todas, você tem dificuldade de combater o crime organizado, porque nós dois aqui, pela nossa idade, nós sabemos que o ser humano só respeita o que ele teme. Se eu não tenho respeito para com o senhor, eu vou para cima e faço besteira. Agora, a partir do momento que o senhor possa ter uma pistola na cintura, eu não vou para cima do senhor, apesar de que parecer que numa briga física, parece, pela idade, eu seria vitorioso nessa batalha aqui. Ou sem dúvida. Se eu fosse brigar com a Daiane, aqui do meu lado, a professora Daiane, que ela gostaria que ela falasse até alguma coisa. Então, a partir do momento que se toma medidas para proteger a vida de quem está à margem da lei, a tendência é esse tipo de crime, não é apenas tráfico de armas, então permitir de novo o armamento do povo. Não é armamento do povo jogar para cima quem pegar. O senhor lembra do teu tempo, é bom conversar com pessoas mais idosas, né? Isso é muito bom sempre, né? O senhor ia na mesbla, no período que dizem ditadura militar, né? O senhor ia na mesbla e comprava até o 38. Só com a carteira de identidade. Eu já fui com meu pai uma vez, ele comprou. Ok? Por coincidência. E nós pegamos recorde de jornais da época, divulgamos, né? Anúncios em jornais. Hoje em dia não pode.
Que irresponsabilidade de um governo do PSDB, começou lá atrás, e depois do PT. Desarmar o cidadão de bem, que não mais tem paz dentro de casa, e deixar muito bem armado a bandidagem. Se assalta hoje em dia em fila de emprego de madrugada no Rio, usando fuzil. Tu já imaginou, senhor, desculpa, ser assaltado na fila desempregado por um... O senhor já está na onça, emprestou dinheiro para pegar o busão e ir para lá. Ser assaltado por um vagabundo Agora, a posse de arma de fogo. Eu defendo a população, sim, com alguns requisitos, obviamente. Deputado, nosso tempo está quase esgotado. Eu queria fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: por que é que no seu voto a favor do impeachment de Dilma, o senhor citou e homenageou um dos maiores torturadores do Brasil? O senhor é a favor da tortura como eu tenho até uma pergunta. Posso complementar só com uma pergunta, doutor? Sim. Porque eu ouvi dizer que caso Bolsonaro seja presidente, as mulheres só vão usar sabão em pó brilhante Usca. É verdade? É o fake news, o garoto ali. Se a gente vier casar um dia nós dois, quem sabe, né? Quem sabe, eu vou te dar um saco de sabão em pó brilhante Usca, lavar minhas cuecas. Você é maluco, pode ter certeza tá disso. em casa que lava os pratos é o senhor. Bora, diga. Por que Sim, falei. homenageou? Momentos antes de mim. O senhor é favorável à tortura? É isso? Primeiramente, nós temos que respeitar a legislação. Tivemos uma lei da anistia em 79. Tivemos uma Constituição que está bem clara no artigo 5º. Ninguém poderá ser considerado culpado sem sentença criminal transitada em julgado. Ponto final. O nosso coronel Brilhante Ustra nunca chegou em segunda instância um processo contra ele. Tá ok? Antes de mim, um deputado Rio Galber Braga elogiou Marighella. Eu peço ao povo aqui que agora é fácil. Vá no YouTube ali, no Google ali, e já tem acesso ao mini manual de guerrilha de Carlos Marighella, que foi exportado para o mundo todo, inclusive para a Itália, para o PAC. O PAC é Proletários Armados pelo Comunismo. O Cesare Battisti era integrante do PAC. Tanto é que depois de julgado, não só na Itália, por 4 execuções de inocentes, o Tribunal de Direitos Humanos lá da Europa ter dito que o julgamento foi legal, ele veio para o Brasil, encontrou guarita junto aos seus colegas alguns colegas do passado aqui, e o PT, né, fez de tudo para ele ficar no Brasil. Isso está aqui. Eu já falei para o embaixador em público da Itália há poucos dias, uma reunião com 15 embaixadores. No que depender de mim, no que eu puder fazer, eu vou te devolver o Battisti. Já temos bandidos demais aqui. O coronel Brilhante Ustra, ele fazia parte de um órgão que interrogava os caras. Se houve pé do ouvido, não sei. Não vou falar sim nem não. Tá? Sim, hoje não pode não falar, mas sabe que houve. A gente tem noção. É lógico que tem noção que pode ter acontecido. Mas como eu não vi, é a mesma coisa. Aparece uma mulher grávida, eu vou falar quem é teu marido. Fala, não tem marido? É inseminação artificial? Ué, não sei, pô. Peraí. Não sei. O deputado, então vamos lá. A CIA acabou de revelar aí, inclusive, o próprio presidente Geisel, reunido com o general Miltinho, aquele que foi ministro da guerra, mas faleceu logo no princípio do governo, lembra? Lembro, sei. Chefe do SNI, do CIE. O presidente... E aí o próprio presidente Geisel disse, é doloroso e tal, mas tem que apagar. Com todo respeito, você não acha que 4 generais desse quilate, desse pedigree, iriam falar uma coisa dessa? Eu acho. Pelo amor de Deus! E se tivesse falado, vamos supor que tivesse razão, seria um cara de extrema confiança que jamais ia botar no papel. É igual corrupção. Ninguém dá recibo. Foi a CIA, não foi? Mas ele que passou. Outra coisa, esse tal historiador aí que descobriu esse documento, ele diz que se baseia em muito na Comissão Nacional da Verdade, que por ironia, ele não disse isso, não tem nenhum historiador. Não tivemos ninguém do 7 indicado pela Dilma do nosso lado, do outro lado, para fazer até um contraponto mas o senhor admite que houve sim tortura. Hoje existe tortura. A pergunta eu tenho formular é a seguinte: o senhor, sendo eleito presidente, admitirá que haja tortura de bandidos comuns ou bandidos ideológicos, seja o que de jeito nenhum. Primeiro, que não vamos falar ideológico, que não existe nenhum preso político no Brasil. Mas estou dizendo, não existe. Não existe. Não queremos isso. Não queremos isso. Dizer que o Lula é preso político, arrebentando com a Petrobras, arrebentando com o fundo de pensões, com os delatores, podia até estar mentindo, né? Mas devolver quase 3 bilhões de reais, eu posso até mentir para o senhor aqui agora. Mas quando
eu devolvo 200 milhões de dólares, pô, não tem cabimento, eu não estou mentindo. Claro. É a prova concreta Mas que eu peguei aquela grana. tortura? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, é isso. Deputado, Não existe tortura maior deputado, que o cara tá preso, longe da família, pagando sua pena. Deputado Bolsonaro, o PSDB, através de Alckmin, disse que o senhor jamais poderia assumir a presidência da República, porque o Brasil não é caranguejo para andar para trás, certo? O senhor está aos poucos, que o que eu percebi aqui é que o senhor não está naquele discurso radical, e o senhor está mudando. Eu estou percebendo aqui na entrevista toda que o senhor está mudando Bolsonaro, e mudando. paz e amor. O Bolsonaro, paz e amor, eu estou percebendo isso. Dando muita risada. Agora ele chegou aqui meio... Chegou tenso e olhando para mim, né? É esse o cara. Mas o que eu quero perguntar Agora, deputado, o senhor poderia começar ajudando o Brasil eliminando 90% dos seus assessores que custam uma fortuna para os cofres públicos, né? O senhor poderia chegar lá no plenário e dizer, o Brasil está afundado em crise, vamos aqui começar a tirar 90% dos meus assessores. Dá exemplo, o senhor poderia dar um exemplo. O senhor tem bolsa paletó, bolsa motorista, bolsa carro, bolsa apartamento, o senhor tem tudo isso. Mas eu quero perguntar no frigir dos ovos é o seguinte, tem a possibilidade, o prefeito daqui, Assemineto, conversou com o deputado Bolsonaro para uma possível aliança aqui também com a presidente do PSL, que pode responder já. O senhor faria uma aliança com o prefeito Assemineto? E qual a sua avaliação? Eu não sou jornalista, né? Não fiz a tua escola, mas se eu responder apenas Assemineto, a primeira parte passa sendo como verdadeira para a população. Você está entendendo? Tá, você concorda comigo, né? Quando o Alckmin fala em caranguejo andar para trás, pelo amor de Deus... Eu acho que o Alckmin soltou pipa no ventilador e jogou bolinha de gude no carpete. Caranguejo não anda para trás. Anda para o lado, para a direita ou para a esquerda. Como é que eu vou debater com uma pessoa? Essa aí agora foi boa. Essa foi boa. Como é que eu vou debater com uma pessoa? Tá? Em pesquisa... São palavras dele. Tudo bem. Vai ser essa. Em pesquisa, em São Paulo, ele pede para mim... pipa no ventilador e jogou... Do nosso tempo, bolinha de gude no carpete. Tá certo? É difícil mesmo. É difícil, né? Ele quer polarizar comigo. Ele quer isso, né? E muita gente fala que seu teto é esse aí que está na pesquisa, que o senhor não vai passar disso. Eu gostaria, então, já que meu teto é 21%, prezados ouvintes, telespectadores, eu queria ter 5% agora. Já pensou se o senhor perder para Eu queria estar no lugar do Alckmin com 7% e não com 21%. Aí são números, agora é torturar números. Meu Deus do céu. Geraldo Alckmin, o que ele falou mais? Você falou aqui? Auxílio paletó. Já há muito tempo que não tinha. Não tem mais. É igual a aposentadoria parlamentar. O senhor poderia eliminar, né? Olha só, o que eu tenho é isso daí na Câmara que eu tenho. Quanto custa o senhor pra gente? Eu não sei o valor. Custa caro, tá certo? Eu posso ter até 25 assessores, até 25. Dentro do universo de R$90 mil o gasto total. É bastante recurso? É. Eu tenho 17 e gasto o teto todo, para não ter dúvida. Eu podia ter 10 assessores e gastar o teto todo. Quem faz o salário somos nós. Eu tenho que ter pessoas boas do meu lado. Eu não tenho como evoluir sozinho. Eu não tenho como ter conhecimento de tudo. Quando falei um tempo atrás que não entendia de economia, eu pensei que vocês da mídia, né, sem generalizar, fossem encarar o deputado Jair Bolsonaro como uma pessoa humilde. Eu também não entendo de medicina. Como é que eu vou indicar o ministro da Saúde? Ok? Eu também não entendo de agricultura. Ou você acha que eu entendo de agricultura? Eu sei o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. O senhor vai dividir esse bolo. Se chegar lá em cima, o senhor vai dividir. O senhor vai ser engolido pelos partidos, deputado. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, quando o senhor chegar lá em cima, os partidos vão dizer, bom, agora vem cá, olha, o ministro tal é meu, o ministro tal é meu. O senhor sabe que o jogo lá é pesadíssimo. Sei, conheço o jogo. Tenho falado, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu não quero, como eu disse agora, para o colega mais antigo aqui, bater um papo com o Sérgio Moro em Brasília, em Curitiba. Não quero e não vou. E as pessoas que estão comigo, a Daiane, tá o Bibiano aqui, tá o Júlia Lemos, tem outros também, nós sempre falamos, né? Olha, a missão é essa. Para fazer a mesma M, eu estou fora. Não quero isso. Tá? Estou pensando no Brasil. Até porque, prezado jornalista mais jovem um pouquinho aí, o Mário aqui, o Zé Eduardo, olha só. Hoje em dia, quem quer ser ministro do transporte, se nós não temos direito para comprar, figura de linguagem, o metro cúbico de asfalto para tapar buraco? Complicado. Essa questão dos caminhoneiros.
não é de agora. O governo não está sendo pego de calça curta. 2 anos, né? Um ano que já... Eu estou acompanhando os caras, assim como estou no agronegócio. Vou para a agricultura familiar também. Fui para Roraima, tá? Tenho rodado o Brasil todo nessas questões, tá certo? O problema do caminhoneiro são vários. Que muita interessa para nós. É a questão dos pedágios, uma extorsão. Até em certos estados, com o eixo levantado, o cara paga o eixo a mais. Isso é um crime. A questão da multagem eletrônica. Uma indústria, você anda na hora do Rio, Leblon, Copacabana, a 70 por hora. Botafogo a 90 por hora. E o povo, sem passarela, vai para a praia e volta. Por que você pega uma Rio Santos, por exemplo, que eu conheço bastante lá, com mais de 30 lombadas eletrônicas de 40 por hora? Para multagem, indústria da multa, eu sei como funciona isso, a gente bota um ponto final nisso. Falei 2 problemas. Vamos ao terceiro, um outro problema. O valor do frete. O governo estimulou o empréstimo junto ao BNDES, abriu, né, para ganhar voto, simpatia, que o caminhoneiro é uma classe importante. Como o pessoal de transporte alternativo, em muitas grandes cidades também é, o Paulo Maluf dizia sempre, né? Eu atendo todos, eles ficam transportando o povo por São Paulo todo, falando que o Maluf é o cara. O pessoal usa politicamente isso daí. E daí inflacionou com a dada enorme de caminhões. O preço do frete foi lá para baixo. Mas, condições das estradas. Terrível. Como arrumar isso? Não tem dinheiro, não vem com papo. Chegar um pré-candidato, eu vou revitalizar, recapear. O senhor não vai mentir no seu discurso. De jeito nenhum. No momento, o que o senhor falar vai cumprir. Até tenho falado que se o pessoal for analisar meus planos de governo, né, desde que seja um leigo normal, vai falar que o meu é pior, porque vai estar calcado na verdade. Outro problema gravíssimo. Roubo de cargas. Só no meu estado, Rio de Janeiro, são 27 caminhões roubados por dia. O prejuízo de cargas no Brasil anual são R$1,5 bilhão de reais. Isso vai para conta para Dona Maria, para o seu João, que vai comprar sapato. O senhor não respondeu a Semineto. Tá. O senhor conversou com a Semineto? Tive uma conversa de talvez 10 minutos, questão de uns 2 meses atrás, rapidamente em Brasília. Não entramos em detalhe. Nós somos colegas, né? Mas como eu sempre fui do baixo clero, aquele cabo e soldado no quartel, não conversava com o general coronel, a não ser que ele me chamasse. É assim que é a regra do jogo. Eu uso muito o que aprendi na vida militar, na vida aqui fora. E seu vice vai ser Magno Malta ou Janaína? Aqui, se o ACM quiser conversar comigo, da minha parte existe sim interesse de conversar com uma pessoa como ele. Está fazendo um bom governo aqui, sou simpático a ele, mas essa decisão passa para uma senhora do meu lado aqui que vai mandar nessa questão, vai decidir. A senhora Daiane Pimentel. Ela é a presidente aqui e temos que estar com ela. Como disse há poucos dias, por sugestão do Major Olímpio, que é o presidente do PRL de São Paulo, que sou simpático ao SCAF. Tá? Mas botaram na mesa 3 opções. O Márcio França, o Dória e o SCAF. Desses 3 opções, eu sou simpático ao SCAF. Aqui, sou simpático a Semineto. Se ele me permite, né? Ele pode até não querer, mas acho que é uma pessoa educada, não vai ter nada contra, manda um abraço para ele e dizer que estou à disposição. Sim, mas então o sua vice. Vice, tenho flertado, não é de agora, com o senador Magno Malta, né? Mas ele é uma pessoa que é importante numa vice-presidência nossa ou até mesmo no Senado. Tá? É um senador que vai disputar a reeleição agora, a segunda reeleição dele. A mulher dele no lugar. A esposa dele já foi deputada federal. É mesmo quando o pessoal acusa de nepotismo. A minha esposa era funcionária da Câmara quando eu casei com ela. Era funcionária. Quando é que você, a princípio, estou vendo que o senhor está com a aliança no dedo aí, a princípio, onde conheceu a tua esposa? É no rádio, é na praia, é no circo que o senhor vai fim de semana ali jogar um tênis. E eu conheci a minha esposa dentro da Câmara. Agora, não é justo falar nepotismo se ela já era funcionária da Câmara. E tanto é que 2 meses depois, nós arranjamos a demissão dela. Presidente, Magno Malta. Agora, caso não seja possível, Magno Malta, que o meu acordo é com ele. Acordo com o Valdemar Costa Neto é com o Bebiano aqui, que é o presidente do partido. Eu não tenho acordo com o Valdemar. Se ele quiser conversar comigo, eu não vou falar não, tá certo? Que lá em Brasília é difícil você conversar com o santo. Agora vamos embora aí, James, a última pergunta que tem Fala, James. Beleza. Muita gente atribui o fracasso do governo Dilma à inexperiência dela, né? Ela foi primeira experiência no executivo foi ser presidente do Brasil. E essa seria uma ressalva que muitos poderiam fazer ao senhor. O próprio Ciro Gomes, numa entrevista recente, disse a ele, como disse dela, nunca administrou uma bodega e quer administrar o Brasil com as complexidades que tem. Como é que o senhor sairia assim direto? Por que o senhor não decidiu ser prefeito do Rio ou governador e já quer direto a primeira experiência ser presidente do Brasil? Há pouco eu falei em piscicultura aqui. Eu não vou discutir com Sardinha.
com o Bahia, porque você sabe que eu sou torcedor do Bahia. Eu tô brincando, é uma piada interna. O Sardinha é o codinome, é codinome do Ciro, como um dos recebedores de propina da Odebrecht. Eu não vou discutir com ele. Assim como o Alckmin. O Sardinha aqui é o Ciro Gomes. Ciro. É Ciro Gomes. Porque aqui na Bahia Aqui na Bahia, o torcedor do Bahia virou Sardinha. Eu aqui sou Bavi, pô, não tem problema. Mas independente... Dá o nome do time do interior aí. O Fluminense fez Santana. Quem inventou essa história do mito, hein? Quem inventou? Não tenho a menor ideia. Eu não quero apagar essa história do mito, não, porque fica parecendo muito folclore, mito. Já estão chamando de capitão. Messias, capitão chegou. mito. Mas a gente quer saber, mas independente do Ciro, não é importante experiência anterior? Assim, o senhor não considera que isso pode ser de fato um problema? Olha a incoerência do Ciro Gomes. Por que ele apoiou a Dilma sem qualquer experiência política? Eu nunca fui sequer vereadora. E agora quer botar o pré-requisito em mim? Para ser ele, tem que ser alguém no executivo. Ele quer me tirar de combate agora no gogó? Ele que explique primeiro por que ele apoiou a Dilma sem qualquer experiência. Uma das responsáveis pelo grande fracasso econômico do Brasil, apesar de ser economista. Mas o senhor acha que o fracasso dela se deveu à experiência e que isso pode ser atribuído ao senhor? Humildade, honestidade e Deus no coração. A Dilma? Sim. E a Temer que o senhor apoiou? Quem disse que eu apoiei Temer? O senhor foi a favor da retirada de Dilma. Mas peraí, não é porque você... Quem ia entrar no lugar da Dilma, deputado? Entrou o Temer, olha. E foi um fracasso, o pior presidente da história do país, então, você não acha? Então, para te responder aqui, por 2 vezes o senhor Temer teve o processo junto ao plenário da Câmara. Para prosseguir um processo de E por que não deu? Eu votei favorável ao prosseguimento do processo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu seria incoerente se tivesse votado por Temer não ser processado. Ponto final. E se sair o Temer, entrar o Rodrigo Maia, que é o próximo da lista, né? Também tem um codinome também na Odebrecht, também tem um codinome lá, difícil quem não tenha, né? Eu prefiro ser o Mito do que ser Sardinha ou Botafogo, tá ok? Ou outros tantos nomes que tem por aí. Eu sou Mito pelo povo. Talvez por um apelido meu de infância, que era Parmito, tá ok? Canela Branca, e morava no interior, e tirava palmito do mato, naquela época podia, não era crime, né? Até para ajudar as pessoas que vão no aeroporto, deputado, são contratadas do partido ou vão pelo coração, pelo amor? Porque é um pouco o senhor me desculpe, deputado, não fique nervoso. Não mas são contratadas, deputado, não é possível. Não estou lhe perguntando. Você viu o perfil das pessoas? Vi, não tem um padrão, não tem uma roupagem, não tem cheiro de mortadela, tá? São voluntários. Vá nos aeroportos, converse com eles. É espontâneo, pelo amor de Deus. Eu não tenho recurso. Mesmo se tivesse, não pagaria para isso. Não pagaria para isso. Deputado, nosso tempo já ultrapassou muito. A última aqui que estão dizendo que se for eleito, vai mudar o nome do Bolsa Família para Bolsonaro. É verdade isso? Não existe nada tocante a isso, não. Muito pessoal de Bolsa Família que tem necessidade, pode ficar tranquilo que vai continuar com ele. E PSL vai significar país sem Lula. Bom, obrigado. Acabou te contratando para a equipe de marqueteiro minha. Não. Eu estou mais para lavar a cueca. Deputado... Assumiu? Deputado Jair Bolsonaro, muitíssimo obrigado pela sua presença. A professora Daiane Pimentel também, a sua equipe. Nós transmitimos com grande audiência aqui para todo o interior, inclusive no YouTube também. E muita gente passou aqui da Bahia a conhecer melhor o senhor, seja favorável ou desfavoravelmente, como é normal no regime democrático. Tenho certeza que o James está comigo. Em quê? Pra votar? Não tô, não. O Frota vai estar em algum ministério, secretário? Nada. Não Ele participa da equipe do senhor? Inclusive, a ideia nossa é... Vai ser o Ministério da Van Filosofia, né? Frota. Inclusive, a ideia... Frota. Alexandre Frota. Inclusive, a ideia, o Ministério da Agricultura, ser uma secretaria ligada ao Ministério da Educação. Certo. Ok. Muitíssimo obrigado a todos. Bom dia, intervalo comercial e segue a programação.